noite, bebê! Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso programa Delícias e Conversas aqui da TV Manaíra. E nessa quinta-feira, diretamente da Cozinha Pedagógica da Faculdade FPB, onde a equipe da FPB, tanto o professor Tássio como as alunas, irão nos ensinar uma cocada cremosa de frutas vermelhas, outra de maracujá e uma broa de coco, que eu inclusive já vou dar spoiler aqui a vocês de como vocês podem consumir, que eu pirei nisso aqui. Pega a broa de coco, coloca um pedacinho assim da cocada, ó. Ô, Jesus! Vamos lá começar, né? Que eu sei que você tá desejando aí junto comigo, bora? Olá! Olá! Muito obrigada por me receber aqui nessa cozinha de milhões da FPB, viu, gente? Dá vontade de você entrar aqui e nem sair, porque tem tudo super equipada. Super equipada, equipamentos, utensílios, né? Eu me chamo, né, Tássio Medeiros, sou professor e responsável técnico aqui do curso de gastronomia. E aqui é minha aluna, Daniele Ferreira, né? Ela já está no terceiro período aqui no nosso curso e eu trouxe ela aqui para participar da receita junto com a gente. E qual é a receita de hoje? Todo mundo aí tá curioso. Então hoje a gente trouxe uma cocada, né? Mas uma cocada um pouquinho diferente, né? A gente vai colocar ali o maracujá, o morango para trazer uma nuance diferente, né? Uma acidez e uma proposta diferente também para essa cocada. Sofisticada. Eu mesma não vou negar que eu nunca vi cocada saborizada. Essa é a primeira vez e vocês vão gostar. Estou curiosa. E eu sei que aqui não tem desperdício, como é uma coisa que eu também prego muito, é que evite ao máximo o desperdício na cozinha. Então, a gente ainda tem um plus, né? O que fazer com as sobras dessa receita? Isso, para além dessa receita, a gente também preparou uma broa, né, com o bagaço do coco. Então, caso, né, vocês façam alguma receita em casa que leve o leite, né, feito a partir do coco fresco, aquele bagaço que iria para o lixo, a gente vai estar trazendo uma receita para reaproveitar também. Então, simbora, vamos começar. Bora lá. Nesse momento, vai passar aí na sua tela todos os ingredientes que você vai ver nessa receita. Se por enquanto você não tem papel e caneta, não se preocupa. Aqui embaixo tem o link do nosso canal do YouTube, onde você vai poder acompanhar esse programa quantas vezes você quiser e também depois poder anotar todos os ingredientes dessa receita. Combinado? Então vamos começar, professor? Vamos começar, Dani? Bora lá. Então, primeiro passo, colocar o coco, né, junto com o açúcar. E aqui o detalhe, Pauli, é a gente não misturar logo o leite condensado, que o pessoal em casa, né, vai ver os ingredientes. Então a gente começa com coco, com açúcar, começou a soltar o líquido, né, e esse açúcar começou a querer caramelizar, é a hora que a gente vai colocar o leite condensado. Então a gente vai fazer primeiro essa base, para depois, de fato, saborizar, tá? Então vou colocar aqui o açúcar. Essa panela já está quente, né? A minha aluna Daniele vai ajudar aqui a misturar tudo. Então, vamos lá, açúcar, coco. Esse coco ralado é o coco fresco, né? Aquele coco que a gente compra na feira e pede diretamente para ralar. Se não tiver acesso a esse coco fresco, pode usar aquele coco industrializado? Então, não vai sair o mesmo resultado, né? Mas eu acho que cabe o teste. É, né? Na emergência, né? Na emergência, tá faltando. Com muita vontade de comer essa cocada. Porque a principal diferença desses cocos é que realmente o industrializado ele é seco, né? Sim. Existe até uns que são mais flocados, que tem outra textura, que eu acho que fica até interessante. Mas para essa proposta, né? Realmente eu acho que o coco fresco, ele, né, além do sabor em si, ele é mais suculento. Eu acho que fica mais interessante porque a receita, de fato, é uma cocada de pote. Então ela vai ser mais cremosa. Ela não vai ser aquela cocada que as pessoas conhecem, né? Geralmente, que é de corte. Então seria para uma proposta de uma sobremesa, né? Ou em casa, ou até mesmo para vender, né? Naqueles potinhos de plástico, né? Dependendo da quantidade que cada um quiser revender. E eu acho muito interessante para comer de colher, tá? Ai, e aí... Minha boca tá salivando, gente. E aí aqui a gente fez esses testes com o maracujá e com o morango, mas obviamente em casa, fazendo essa base, né, vocês têm a liberdade para tentar saborizar com o que vocês tiverem criatividade ali, o que tiver na geladeira também, para testar. E o que é bem legal também é que pode fazer uma única base, separar e saborizar de diversas formas. Que é o que a gente vai fazer aqui. Tem praticidade na cozinha. Porque todo mundo ama, quem ama cozinhar, ama estar dentro da cozinha. Mas a gente não pode pensar em ser escravo da cozinha, né? Tem que ser super prático, rápido e eu acho que cabe criatividade também, né? Então, se a gente tá falando de uma base neutra, por que não em casa vocês se permitirem a testar novos ingredientes, né? E ver como é que fica ali. Eu já imagino essa cocada com um toque de limão siciliano. Perfeito. As raspas, principalmente, né, do limão siciliano. Pra dar aquele aroma perfeito. O detalhe do limão que você falou, não só para cocada, mas para qualquer receita. O que traz muito o sabor do limão, muitas vezes não é o suco, é a raspa, a casca. Então, vai fazer, por exemplo, de laranja. Eu sugiro laranja Bahia, que é aquela laranja bem laranjona mesmo. Certo. Né? Aquela cor laranja intensa, que é maior. E a casca dela é muito saborosa e muito aromática. Então,
Cocada e laranja Bahia. Coloca bastante raspa ali de laranja, que já vai trazer bastante sabor também. Perfeito. Assim como o limão siciliano, tá? E eu tô sabendo que a FPB também se preocupa bastante com os projetos sociais. Queria que você me contasse um pouquinho quais são os projetos sociais que a FPB está encabeçando aí e que a gente está trazendo transformação de vida, né, para as pessoas Sim. que precisam. Então a gente se preocupa muito, né? A instituição, a FPB, se preocupa muito em os professores, os cursos, trabalharem projetos de extensão, né? O que seria um projeto de extensão para quem está em casa e não entende? Projeto de extensão é um dos pilares, né, que as faculdades e grandes universidades têm, né, na sua instituição para levar o aluno da faculdade, né, realmente a comunidades carentes, né, a trabalhar com pessoas que estejam numa margem de vulnerabilidade e trazer essas pessoas muitas vezes aqui para dentro da faculdade, para trabalhar junto. Então, eu costumo profissionalizando, né? E levando ideias, acolhendo, levando criatividade. Então, nesse projeto, no qual essa receita faz parte, ele se chama Cozinha que Educa e Transforma. É um projeto de extensão do curso de gastronomia, né? Foi eu que idealizei há 3 anos atrás, a gente já está na 5ª edição. E cada semestre eu venho trabalhando pontos diferentes com meus alunos dentro desse projeto. Que legal! Nos últimos 2 anos a gente trabalhou, né, em comunidades carentes, em favelas. Geralmente o público-alvo desse projeto são mulheres, né, pessoas em situação de vulnerabilidade. E os meus alunos, o projeto se chama Cozinha que Educa e Transforma, no sentido de transformar a vida, né, das pessoas que vão participar desse projeto, porque eu costumo dizer que os encontros podem ser até breves, mas às vezes uma ideia, um start, né, que aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade tenha, ela pode mudar de vida. Com certeza, um impulsionamento, né? Aquela vontade de transformar, de ajudar. Muitas vezes a pessoa só precisa de uma palavra, né? Um caminho, uma orientação. E toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, parabéns à FPB por essa iniciativa. Eu tenho certeza que vem transformando a vida de muita gente. E se o público de casa quiser colaborar de alguma forma com esse projeto social, existe essa possibilidade? Ou é uma coisa realmente interna da faculdade? Então, é um projeto interno, mas que cabe, digamos assim, marcas interessadas. Então, o semestre passado a gente trabalhou com uma grande marca, né, de vinagre, que se interessou também. Ele já tinha um projeto parecido, perceberam que a gente tinha expertise aqui na faculdade para fazer a mesma coisa que eles já faziam e a gente fez uma parceria. Legal. E foi muito interessante porque a gente conseguiu ampliar o projeto e conseguiu acessar mais famílias, porque o objetivo final do projeto é conseguir levar essa experiência, essa expertise para o máximo de pessoas possível. Legal. Então, feito eu disse, o público tinha sido mulheres e esse semestre eu resolvi inovar e a gente vai trabalhar com o público LGBT que ia mais, né? Então a gente vai estar focando nas mulheres trans e nas pessoas não binárias também. Então tá rolando aí links de inscrição, que se alguém em casa já viu, né, a falar a respeito desse projeto, que esteja interessado também pode se inscrever. Então a gente pode colocar o link aqui embaixo, tá? Você aí que se enquadra nesse perfil, quer participar desse projeto social encabeçado pela FPB, o link tá aqui embaixo para você acessar, né? Isso. E se inscrever para participar desse projeto. Quando é que inicia esse projeto? Já iniciou? Não, a gente inicia na próxima semana, né? Essa receita, inclusive, que a gente vai fazer hoje, faz parte, né, de um dos grupos de alunos que vai estar trabalhando nesse projeto. Começa na próxima quarta-feira, dia 15, mas a gente vai até o início de junho. Então quem estiver assistindo em casa, né, e quiser participar, é só se inscrever no link, né? Tem o meu telefone lá, pode entrar em contato também. E venham aqui para a FPB conhecer, tá? Tudo certo. Então aqui a gente já tinha introduzido o açúcar, né, o coco, como eu tinha dito, e agora quando realmente, né, começa a soltar o líquido, começa a ficar bem úmido, é a hora da gente entrar com o leite condensado, tá, da receita. Então vou colocar aqui o leite condensado e a gente vai mexer essa base até chegar no ponto, né, que a gente fala que é a cocada de colher e a gente vai mostrar para vocês. E aproveitando que a gente estava falando aqui sobre se especializar, né, sobre evoluir na profissão através de conhecimento, enquanto a cocada está no fogo, eu tenho um avisozinho bem especial para você. Acompanha aí. Oi, bebê! Hoje eu trouxe você para conhecer a faculdade FPB, referência no curso de gastronomia aqui na Paraíba. Então vamos lá conhecer. Aprenda todas as técnicas de alta gastronomia com professores renomados e equipamentos de última geração. Mas atenção! Tornar-se um grande chefe de cozinha requer muita organização e dedicação. Por isso, a FPB prepara você para o mercado, ensinando desde receitas clássicas a receitas contemporâneas, a gastronomia sustentável e até mesmo empreendedorismo. Só na FPB você encontra um curso de gastronomia
focado na metodologia e gestão de produtos de alimentos. Não perca mais tempo. Corra atrás dos seus sonhos e torne-se um chefe de cozinha. Venha para a FPB e transforme a sua vida. E eu já cheguei aqui no Ajubá para fazer as compras da semana, porque vocês sabem, né? Os insumos do que a gente usa aqui no programa e do que eu compro para minha casa é sempre aqui do Ajubá. O mercado fica localizado no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa. É super bem localizado, tem de tudo. É aquele lugarzinho bem gostoso de você fazer compra, sabe? Que fica tudo bem organizadinho e o que é melhor, naquele precinho que a gente ama. Então, óbvio, eu vou aproveitar para fazer as minhas compras aqui no Ajubá. E detalhe, viu, gente? Muito em breve vai ter e-commerce e você vai poder comprar no Ajubá sem sair de casa. Mas, por enquanto, eu garanto que a vinda aqui no bairro dos Estados vai ser incrível. Um pouquinho da minha visita ao consultório de doutora Daiane Lima. Gente, sem comentários. Que lugar aconchegante, muito lindo, pensado nos mínimos detalhes para trazer conforto ao paciente. Fora a doutora Daiane, que é super capacitada, né? Trabalha com os melhores produtos. Eu me senti super segura. Primeiro a gente fotografou, eu conversei um pouco com ela sobre o que eu não estava satisfeita no meu rosto, né? Falei um pouco sobre as minhas olheiras, um pouco sobre as marcas de expressão. E aí ela foi marcando tudo muito cuidadosamente para que fosse de fato feito o melhor para que eu ficasse feliz. E depois veio a parte do procedimento. Zero dor, viu, gente? Ela aplica anestesia, então fica super confortável e tranquilo para fazer. O procedimento não levou mais do que 20 minutinhos, então não precisa se assustar com a dor, porque é bem tranquilo mesmo. E o que eu amei ainda mais é que ela presta atenção em todos os detalhes. Ela vai contornando tudo maravilhosamente bem para trazer um resultado do jeito que a gente espera. Além de super paciente, atenciosa e, claro, eu já observando o meu resultado e amando. Olha para isso, gente. Aí depois vem a melhor parte. Comparar o antes com o depois. Claro que é o depois imediato, ainda super inchada, mas já muito feliz com o resultado. Vocês conseguem ver aí todos os detalhezinhos que foram mexidos, né? E esse tempo aí do recadinho bem importante pra você foi o tempo de chegar no ponto Sim. aqui pra gente saborizar, né? Perfeito. Com o que a gente vai saborizar essa receita? Então, essa daqui agora a gente vai saborizar com uma geleia de frutas vermelhas, tá? Eu exemplifiquei até com morango aqui, mas pode ser um mix de frutas vermelhas. E por que a gente faz uma geleia antes de colocar na cocada? Para tirar um pouco do líquido, né? Essas frutas geralmente têm bastante água, então a gente precisa ir para o fogo, tirar um pouquinho dessa água para depois introduzir na cocada. A dica que eu dou é sempre utilizar 1/3 da quantidade de frutas de açúcar. Então, se você colocar, né, 1 quilo de frutas, você coloca 1/3 do açúcar. Em média, 333 gramas Isso, ali, mais ou menos tá? isso aí. Ela vai Então, pegar o peso total e dividir por 3, que aí sim é a quantidade de açúcar. Se você colocar 600 gramas de fruta, você vai botar 200 gramas de açúcar. Perfeito. Tá? No caso do maracujá, que é a outra cocada que a gente vai fazer, vou colocar aqui primeiro a fruta para Daniele mexer. Essa aí é a geleia de frutas vermelhas. Essa é a geleia, perfeito. E a gente já tem um outro preparo que Edna, a aluna também da FPB, vai entrar aqui agora para saborizar esse mesmo preparo com maracujá. Isso. Aí no caso do maracujá, a base é a mesma, né? Feito a gente já tinha conversado, a gente pode saborizar com o que quiser. A ideia da fruta vermelha, a gente fez a geleia para diminuir a quantidade de água. E agora no de maracujá, a gente não precisa fazer a geleia, porque a ideia é trazer a acidez no maracujá. Então, se a gente for fazer a geleia, vai entrar mais açúcar e perde essa proposta da acidez. Então, aqui, para quem está em casa, pega só o maracujá mesmo, a polpa, né? Vê aquele maracujá que esteja mais maduro, que não esteja tão, né, verde, e aí utiliza só a polpa, tá? E eu vou colocar aqui na panela da aluna Edna, para ela mexer. Então, depois que a gente colocou os sabores, né? Então, a preocupação agora realmente é o ponto que deve ficar, né? Pra gente conseguir comer de colher e não endurecer tanto essa cocada. Porque à medida que o tempo vai passando, a temperatura vai, né? Continua agindo aí na panela, essa cocada vai ressecando e ela vai chegando naquele ponto de corte. Que é uma possibilidade também. Então, quem quiser fazer em casa para cortar e ter ela cremosinha dentro, também é possível. Tá. É só demorar mais tempo na panela e deixar ressecar mais um pouquinho. Ai, tá que bom? delícia.
Então, para essa primeira cocada de frutas vermelhas, né, que foi a primeira que a gente saborizou, vocês observam que ela não está grudando na panela, né? A gente não pode deixar começar a grudar, porque vai passar muito do ponto, ela vai sair da textura realmente de cremosa e da gente conseguir comer com a colher. Então, o que a gente precisa é essa textura cremosa dela mesmo. É uns 5 minutinhos na panela, depois que a gente coloca a quantidade, né, dos ingredientes que a gente passou para vocês. E pronto, já está na hora da gente colocar no pote, tá? Com relação à de maracujá, a mesma situação. Aqui a gente não colocou a geleia, colocou o suco, mas é igualmente rápida. Vocês observam que, como a de maracujá foi o suco, ela está um pouquinho mais mole, a gente pode deixar um pouquinho mais de tempo até ela chegar nessa textura cremosa que está aparecendo agora também, tá bom? E agora as alunas da FPB, Edna e Daniele, vão fazer a mágica do empratamento. A gente sabe que o empratamento conta muito na apresentação, né? Que primeiro, antes de comer com a boca, a gente come com os olhos. E as meninas arrasaram aí na decoração e estão providenciando aí uma taça bem bonita, porque eu tô aqui, gente, desejando comer. E elas arrasaram, viu? Já tô ansiosa. Ajubá Mercado. Aqui você encontra de tudo no coração da cidade de João Pessoa. Ficamos localizados no bairro dos Estados, bem próximo à Vila Olímpica, bem pertinho de tudo. Aqui no Ajubá você encontra tudo o que você precisa para fazer aquela sua receita deliciosa. Desde frutas, verduras, descartáveis, frios, carnes, tudo com aquele precinho que a gente ama. Além de toda a receptividade dos colaboradores, você sempre será muito bem recebida por aqui. Vem conhecer o Ajubá Mercado, estamos te esperando! Seja bem-vinda à nossa clínica, onde não só cuidamos da sua aparência, mas também do seu bem-estar interior. A nossa missão é promover beleza e gerenciar o seu envelhecimento de forma natural. Nossos serviços também incluem os fios de PDO, que proporcionam um efeito natural e duradouro. A harmonização facial também é outra especialidade, onde utilizamos técnicas que realçam a sua beleza natural. E para aqueles que desejam alcançar outros resultados, oferecemos aqui também várias tecnologias e serviços que vão alcançar o seu objetivo e te ajudar a ficar incrível por dentro e por fora. Sua jornada para uma beleza duradoura começa aqui. E agora voltamos do intervalo, já ensinando a não perder nada aí na sua cozinha, né? Porque o segredo é reaproveitar. Temos que reaproveitar. Então, a ideia do projeto, como a gente tinha conversado, é aproveitar o alimento por inteiro, né? E pegar aquelas partes que iriam para o lixo e fazer uma receita igualmente saborosa. Então, zero desperdício. Zero desperdício. Então, para essa receita, a gente vai preparar uma broa, né? Feita com bagaço do coco, né? E eu vou começar a colocar os ingredientes aqui. É super fácil de fazer. A gente mistura todos os ingredientes, vai mostrar a textura para vocês, que tem que ficar essa broa, e depois forno. Perfeito. Nesse momento você vai ver aí na sua tela os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer essa broa. Mas, de novo, não se preocupa que se você não tiver papel e caneta, depois você pode assistir, reassistir esse programa no canal do YouTube e anotar com bastante calma para nunca mais deixar de fazer essa receita deliciosa. Não tem desculpa para não fazer, é super fácil. Eu também tô super ansiosa para provar, porque eu, de fato, nunca vi broa de coco. Eu sempre vi broa de milho. Então, pra mim, também tá sendo uma novidade. Bora lá. Então, vamos lá. Vamos começar com os ingredientes secos, tá? Então, eu vou colocar aqui o bagaço do coco. Vou colocar aqui rapidinho pra Daniele. Vamos explicar pro pessoal qual a diferença do bagaço do coco pro coco fresco trituradinho. Perfeito. Então, em casa, vocês compram, né, o coco fresco. E quando vocês fizerem alguma receita, por exemplo, leite de coco para fazer uma moqueca no almoço. Tá. Geralmente, quando você faz o leite de coco, você processa, né, o coco com água. E ali no final vai sobrar aquele bagaço, que geralmente vai para o lixo. Então, esse bagaço é a proposta dessa receita, para não jogar no lixo, enriquecer a receita com fibras, com sabor, né? E aproveitar o alimento por inteiro.
Arrasou, Tá bom? viu? Então, coloquei o bagaço do coco. Agora, vou colocar a farinha de trigo, tá? Lembrando que essa farinha de trigo, ela não tem fermento químico, que é aquele que a gente faz bolo, Sim. tá? Ela é só a farinha pura mesmo. A farinha que vocês encontram em qualquer supermercado, simples, para bolo. Na lista de ingredientes, a gente colocou a quantidade de fermento químico que a gente vai querer utilizar, tá? Pauli, existe uma diferença da gente colocar uma farinha já com fermento e a gente colocar o fermento por fora, tá? Sim, muita gente pergunta isso, é uma dúvida comum. Isso. Algumas receitas, por exemplo, eu vou fazer bolo. Então, bolos mais comuns de café da manhã, né? Um bolo fofinho. Aquela farinha com fermento químico, ela já é balanceada, né? A quantidade de fermento para a quantidade de farinha que tem ali no saco. Então, a receita dá certo. Para outros tipos de receita, por exemplo, broa, a gente não vai querer a mesma textura super fofinha de um bolo. Então, às vezes, utilizando essa farinha, a gente pode ter uma diferença ali de textura. Entendi. Então, pesando, a gente garante com precisão que a receita vai sair como a gente quer. Então, para quem ainda não tem uma balança em casa, é baratinho, né? Compre uma balança para a cozinha para pesar os ingredientes direitinho, tá? É essencial, tá, gente? Esqueça esse negócio que a gente aprendeu com a avó de fazer no olho. Aqui na faculdade a gente não usa medidas caseiras, a gente usa tudo em gramas, então aí na lista de vocês vai ser tudo em gramas por isso Meu também. filho, pior do que a medida caseira de xícara é no olho. Eu tenho familiares, minha família ama cozinha. E alguns dos meus familiares, minha madrinha, minha tia, quando eu vou pedir a receita de alguma coisa que eu já tô acostumada a fazer, quem disse que elas sabem passar? Ah, minha filha, eu não sei passar, é tudo no olho. Eu disse, pois faça aí no olho, minha senhora, vai medindo. Aí às vezes se perde, é o costume, né? Principalmente o pessoal mais antigo tem esse costume da cozinha do dia a dia em casa. Mas principalmente você quer vender ou ter padrão na sua cozinha, a balança é indispensável. Isso, a questão da medição é exatamente para ter padronização. Então, quem quer ter um negócio, quem quer empreender, não dá para ficar na tentativa e erro, né? De olho, testando. Tem que ter uma padronização, seguir uma receita, ficha técnica. E também para poder precificar. Se você cada dia bota uma quantidade de ingrediente, você nunca vai chegar no preço certo do seu produto. Para ter lucro, né? Que no final de tudo a gente quer ter lucro. Exatamente. Então aqui, ó, coloquei todos os ingredientes secos, né? Daniela vai começar a mexer. Vou colocar o ovo da receita aqui no centro, tá? Começa a mexer, Dani. A gente vai fazer como se fosse uma farofa mesmo. E depois eu vou introduzir a margarina, tá? Existe diferença de margarina e manteiga na receita? Existe uma diferença de sabor e de textura. Então, claro que fazendo com margarina a gente deixa o produto um pouco mais barato. Sim. Né? Tudo que a gente faz com margarina em comparação com a manteiga, a gente vai ter uma textura melhor, né? No sentido de ser mais fofinho. Mas a manteiga ela traz muito sabor. Então, quem quiser substituir por manteiga sem sal em casa, pode substituir e vai ficar mais saboroso também. E pode também fazer meio a meio? Pode fazer meio a meio, que aí a gente consegue contemplar as duas questões, né? Então, vou colocar toda a margarina de uma vez só aqui. E aí, o importante, depois que Dani mexer tudo, é vocês aí em casa conseguirem enxergar a textura que vai ficar essa broa, para depois a gente assar, tá? E caso você deseje uma cor um pouquinho mais amarelada, você pode colocar um pouquinho de corante amarelo, tá? Esse aqui é um corante líquido comestível, mas você também pode usar aquele corante em gel comestível. E aí a gente já chegou no ponto, tá? Se você quiser o corante, você coloca, mas é bem opcional. O ponto é bem cremoso. E como é cremoso, a gente vai porcionar com colheres, tá? Em média, 2 colheres de sopa para fazer cada broa. De uma forma bem prática, bem tranquila. 2 colheradas de vó, né, Dani? E aí você vai fazendo isso com toda a massa. Enquanto o Dani está fazendo isso, vou bater um papo aqui com o professor Tássio. Então, professor, me fala um pouquinho aí sobre a faculdade, o curso de gastronomia. O que é que vocês ensinam tanto aqui? Eu sei que também não só receitas, mas também a parte de se ver como empreendedor, né? A parte de gestão. Qual o conteúdo assim do curso? Qual o tempo de duração do curso? Certo. Esse curso ele tem como pretensão ser um curso mais rápido. Ele é superior, mas a gente chama que é um curso tecnológico. Né? Então, é um curso que a gente realmente finaliza em 2 anos, né? Quem vem aqui fazer o curso. E a gente tem uma matriz curricular que o aluno ele tem a possibilidade de
dá uma pincelada no universo da gastronomia. Legal. Então a gente costuma dizer que quem vem aqui vai ter o sabor ali de todas as áreas, mas depois vai ter que se especializar. Então, inclusive a faculdade, né, FPB, futuramente vai estar abrindo, né, pós-graduação presencial, exatamente para esse aluno que está aqui na faculdade, que teve, por exemplo, panificação comigo, mas quer aprofundar, quer ir além. Uma experiência, quer né? uma experiência além do que foi muito visto na legal graduação. isso para quem tá dentro do mundo da cozinha, que ama gastronomia, mas que ainda não sabe para que área quer seguir. Então Isso. conhece um pouco de cada uma para depois se direcionar, né? E esse curso, na verdade, ele surgiu pela necessidade do mercado de ter profissionais, né, formados de forma mais rápida. Legal. Então, existe o bacharelado, né, que são 4 anos, e esse curso são 2 anos, exatamente para esse aluno dar essa pincelada geral e já entrar no mercado de trabalho. E eu já notei que é com muita vivência prática. Existe muita prática, todas as UCs, né, existe uma parte teórica, mas também existe muita prática no curso, pelo menos 50%. Perfeito. Tá? Então agora vamos assar essa broa. Qual o tempo e temperatura em média do pessoal em casa? Como eu sempre digo, gente, forno é igual a marido, cada um tem o seu. O tempo vai variar muito do forno de Sim. cada pessoa. Então, em casa, eu sugiro colocar 180 graus para não queimar, né? E vocês vão observando. Então, quando chegar, né, quando ela começar a ficar douradinha em cima, dourou embaixo, principalmente, já está no ponto certo. Então, Em média, de 30 a 40 minutos a 180 graus. Tá Então bom? vamos correr pro forno, que eu já tô sentindo o cheirinho. Nem entrou no forno ainda, mas o cheiro já tá aqui no meu nariz. Bora. E agora chegou o momento mais aguardado. O cheiro estava no meu nariz desde antes de começar. Eu, que amo comer, estava aqui desesperada. Chegou a hora boa da gente ficar feliz e você aí ficar louca para fazer a receita, né? Então hora a de broa já deliciar. saiu do forno, né, professor? Fala um pouquinho do ponto. Então, o ponto é feito disso, depende do forno de casa. Então, basicamente, ela ficar bem douradinha em cima, né? Eu vou cortar aqui também e a gente vai fazer um take para mostrar como vai ficar dentro, tá? Então, ela fica úmida, fofinha e bem douradinha. É basicamente Uau. isso, não tem segredo. E aqui as cocadas. Isso, aqui a gente fez uma finalização, né? Desculpa, viu, gente? Uma Foi mal finalização aí. chique pra gente servir num restaurante, né? Mais elaborada. Mas também pode ser servida, né, num potinho mais regional, num potinho de plástico para revender. Então pro bora lá nosso agora momento? provar. Vamos pro nosso momento. Gente, que delícia. A de maracujá, ela fica bem azedinha, né? Dá uma Posso quebrada no roubar um açúcar, pouquinho da pode sua aí? roubar. Rouba um pouquinho da minha aí. Pegar aqui com a fruta, que eu não sou besta. Pegar aqui. Foi. Gente, desculpa aí, viu? Pode até encerrar o programa depois dessa, porque eu não tenho nem palavras mais. Acabou o assunto. Pra mim meu tá filho. perfeito. Pra mim tá perfeito. Cadê minha vasilha plástica? Eu só saio daqui depois que levar. Professor, e pra quem tá em casa e quer saber um pouquinho mais como é que faz pra entrar pra esse time da FPB? Me fale aí. Então, a gente já está com pré-inscrições abertas pelo site da FPB e aqui também presencialmente, né, na faculdade. A gente fica aqui no centro, no Tambiá. Então, já podem entrar no site, procurar fazer ali uma pré-inscrição e quando a matrícula realmente estiver liberada, esses alunos que fizeram a pré-inscrição saberão. Amei. Vou comer um pedacinho da broa também. Ela tá crocantezinha por fora. Crocante por fora, macia por dentro, boca cheia e tudo mais. Então, beijo, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada, professor. Eu que agradeço mais uma vez. E obrigada também às alunas da FPB que fizeram esse momento aqui. Tchau.